Fala, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estar vendo sobre memória RAM aqui no curso de hardware. A gente vai estar vendo os tipos de memória RAM, a memória de cada uma das memórias RAM. A gente também está vendo a performance dela dentro do computador, o que ela faz, o que ela não faz e etc. Então vamos iniciar. O primeiro caso, né? O que é, afinal de contas, a memória RAM, né? O nome dela, né, a definição é Random Access Memory. Ela é um armazenamento temporário de dados para acesso rápido. Então, diferente do HD que deixa as coisas armazenadas lá, a memória RAM ela vai estar fazendo um acesso rápido das coisas armazenadas, tá bom? Deixa eu tirar a cabeça aqui da frente. Ó, a memória RAM, em diferença do armazenamento. O RAM ele é temporário, enquanto, igual eu disse, no SSD e no HD eles são permanentes, então eles vão estar ali até você algum dia eventualmente excluir aquele dado do seu computador, né? A função dela, ela guarda dados usados atualmente para acelerar o processamento, né? E um exemplo prático é quando você vai abrir um documento no Word, você usa a memória RAM para fazer essa operação rápida. Os tipos de memória RAM que a gente tem. A gente tem as memórias RAM DDR2, DDR3, DDR4, hoje em dia até mesmo DDR5, né? Todas essas foram evoluindo com o tempo e uma vem posteriormente à outra, né? Aqui a gente tem os dados de velocidade e eficiência, né? De uma DDR4, por exemplo, e de uma DDR5, né? E o impacto na performance, né? Obviamente, uma memória DDR5, por exemplo, ela vai impactar, vai ser muito mais forte na performance do seu computador do que uma DDR3 e etc, memórias mais antigas, né? Como funciona a memória RAM, né? Ela faz a leitura e a escrita, então ela dá acesso rápido aos dados para processamento imediato, igual a gente tinha falado, por exemplo, do exemplo para abrir um documento no Word e etc, né? Ela tem a latência, que é um tempo de resposta crítico para operações eficientes. Ela tem o clock, que é em megahertz, né? Então uma maior frequência significa maior velocidade para a execução do que você estiver abrindo. E deixa eu tirar minha cabeça aqui da frente. A gente tem um exemplo, por exemplo, né, em jogos eles exigem uma latência baixa para que as respostas sejam fluidas e rápidas, né? A capacidade da memória RAM. Então a gente tem muitos pentes de memória RAM de 4 GB, que é o mais comum que a gente vê nos computadores, principalmente para uso de escritório e atividades mais simples. A gente tem memórias RAM de 8 GB, que às vezes já dá para você rodar alguma coisa um pouco mais pesada, e memórias RAM de 16 GB a mais, né? Às vezes a pessoa tem dois pentes de 8 GB e etc, ou até dois pentes de 16 GB. E daí são pessoas que usam para atividades mais pesadas, às vezes para rodar jogos no Ultra e etc. O impacto da memória RAM na performance do seu computador. Deixa eu tirar minha cabeça de novo aqui da frente. Aí. A velocidade dos apps, né, vai ser impactado muito pela memória RAM que você estiver usando. Se é uma memória RAM DDR3, vai abrir mais devagar do que uma memória RAM DDR5 e etc. Quando a memória RAM enche também, né? A gente consegue ver lá no inspecionar computador que a gente consegue ver o quanto de memória está sendo usado ali do seu PC, né? Às vezes se você tem 4 GB, ele vai encher muito mais rápido do que uma pessoa que tem 16 ou 32 GB de RAM no computador, né? Dicas para otimizar o uso da memória RAM no seu computador. Então, fechar aqueles programas que ficam abertos em segundo plano, tipo Discord mesmo, que só de você iniciar o computador já abre. A Steam também é um programa assim. Então, tá fechando esses apps ou não deixando eles iniciarem junto com o Windows já vai dar uma boa livrada na sua memória RAM. Monitorar, né, esse processo, então você está sempre inspecionando ali para ver o quanto você está usando. Às vezes você nem está fazendo nenhuma atividade no seu computador, mas a memória RAM está ali em 50%, 60% de uso. É porque tem muita coisa aberta em segundo plano ou tem algo consumindo essa memória RAM, né? E também, uma dica que daí, né, é a mais eficiente, mas também é a mais cara, é você aumentar a memória RAM, né? Então, se você às vezes só tem um pente de memória RAM ali no seu computador, botar mais um pente, mais um de 4 GB já deve dar uma boa melhorada no seu PC. Reconclusão do que a gente viu hoje, a gente viu o que a memória RAM faz, a diferença dela para um HD ou para um SSD, né, para a diferença de memórias de armazenamento. A gente também viu os tipos e capacidades de cada memória RAM. A gente viu dicas para você otimizar o uso da memória RAM no seu computador. E é isso. Esse foi mais uma aula do curso de hardware, tá bom? Essa foi sobre memória RAM. Muito obrigado, valeu, tamo junto.